fala Guerreira, professor Lego Fontes na área, para falar de redação peronomútil. Mas aí você vai me perguntar, por que é que você botou uma capa com Lionel Messi para esse vídeo, se você vai falar de redação, se você vai falar de estudos? Guerreiros, olha só. Primeiro, antes de falar qualquer coisa, eu quero que você curta esse vídeo, compartilhe nos seus grupinhos de WhatsApp, Telegram, da Zorra toda, comente o conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso a esse papo que acredito pode ser importante para muitas pessoas. Guerreiros, olha só, vocês viram que recentemente o Messi e a Argentina, claro, foi campeã da Copa América e no jogo contra a Bolívia o Messi fez um hat-trick, fez 3 gols, foi dar entrevista, ele ficou emocionado e depois foi apresentado o troféu para a torcida, né, já que lá no Monumental de Núñez já podia ter torcida, e aí ele ficou emocionado e assim, pelo menos para mim foi uma imagem muito tocante, porque, bom, nós pensamos no Messi, claro, um dos maiores jogadores de todos os tempos, para mim, entre os 3, entre os 5, isso não importa tanto, isso é muito pessoal, existem também as memórias afetivas, né, de quem você considera o maior jogador, o melhor de todos os tempos, enfim, depois a gente pode discutir uma lista aí dos maiores de todos. Um jogador que já ganhou praticamente tudo no futebol, o jogador que está no panteão dos maiores jogadores de todos os tempos, jogador muito bem sucedido financeiramente, mas que existia toda uma pressão em cima dele para que ele sucedesse talvez o maior ídolo do futebol argentino, ou talvez não, certamente o maior ídolo do futebol argentino, um dos maiores da história, que é o Diego Armando Maradona. Apostava-se todas as fichas nele como sucessor para que levasse o legado do Diego adiante. Muita pressão sobre ele. E eu até coloquei na capa fracassos, resiliência, vitória e alívio. O choro dele na final da Copa América e o choro dele agora ao pegar esse troféu e dizer que esperava tanto por aquele momento indicam que, bom, dinheiro não é tudo. Dinheiro ajuda muito, mas não é tudo. E na verdade eu queria, dentro desse fato, falar sobre a saga do Messi e o que isso tem a ver com redação, o que isso tem a ver com estudos, o que isso tem a ver com a sua jornada enquanto concurseiro, enquanto vestibulando, enquanto guerreiro que vai fazer o Enem. Bom, o Messi, ele dentro da seleção argentina, ele começa muito jovem e, aliás, tinha-se muito medo de que ele jogasse pela seleção espanhola, mas ele escolheu jogar pela seleção argentina. Isso porque ele chegou lá em Barcelona com 11, 12 anos, o Barcelona pagou o tratamento dele, que ele tinha problemas ali de crescimento e tudo mais, e ele desde os 12 anos estava no Barcelona e a Espanha queria naturalizá-lo, mas ele escolheu jogar pela seleção argentina. E aí o Messi, dentro da seleção argentina, à medida em que ele ia colecionando fracasso na seleção, ele colecionava sucesso no Barcelona. 6 vezes melhor do mundo, enfim, enquanto isso, 2014 vice na Copa do Mundo do Brasil, 2015 vice da Copa América para o Chile, 2016 vice de novo da Copa América Centenária para o Chile. Ele bate um pênalti, ele isola, e assim, a imagem do Messi, depois que ele cobra aquele pênalti, ele fica absolutamente desesperado, e quando o Chile bate a última cobrança lá e a Argentina perde, ele fica desolado, desconsolado. Era uma cena, assim, inclusive tocante para muita gente, porque o Messi ele dificilmente se emocionava daquela maneira, né? Ele estava em prantos, realmente desesperado. E em 2021 surge a Copa América no Brasil. Ganhar do Brasil no Maracanã também foi muito significativo, e o Messi desaba também em prantos, mas dessa vez de alegria. E perceba essa jornada do Messi em que ele coleciona fracassos, inclusive em 2016 ele quer desistir da seleção argentina, entendendo que o problema fosse ele. Ele disse que não era para ele, que ele queria se aposentar da seleção, que ele não queria mais jogar, porque ele estava cansado daquilo. E me veio na cabeça até fazer esse vídeo pensando na jornada do concurseiro, do vestibulante que vai fazer o Enem. Daquele que tenta, pensa em desistir várias vezes, que perde e que sofre uma pressão imensa da família, dos amigos, comentários em redes sociais, comparações, e para mim a maior pressão de todas, que é a pressão interna, aquela pressão que você exerce sobre si mesmo.
Então a história do Messi, por mais que o Messi esteja talvez num lugar em que nós não imaginamos, né? Um sujeito famosíssimo, com milhões de seguidores, com milhões, talvez até bilhões de dólares na conta, de reais, de euros, enfim. Mas a história dele casa muito, é muito próxima de nós, pessoas comuns, que nesse processo de estudos, por vezes, faz uma prova, é reprovado, talvez porque não se preparou corretamente, talvez porque ficou muito nervoso, faz uma outra prova em que você estava mais preparado e acaba perdendo, a frustração é maior. Talvez você esperava muito de você, talvez as pessoas esperavam muito de você e você se sente mal por não ter correspondido, por não ter sido aprovado. Então, isso que o Messi passa, isso é muito próximo da gente. E as pressões que vêm externa e internamente influenciam diretamente no desempenho, principalmente quando se espera muito. Eu conheço alunos que conseguiram ser aprovados, que tiveram um grande desempenho e que se esperava muito dele. Inclusive, para um desses meus alunos, eu perguntei como é que foi lidar com essa pressão desse aluno especificamente, né? De que as pessoas esperavam muito dele, esperavam realmente que ele correspondesse tudo aquilo que ele vinha apresentando, ou também ao contrário, quando as pessoas não esperam nada, ou quando dizem, não, ele não vai ser nada, ou não, ele não vai ser grande coisa, ou ele não vai alcançar muita coisa. Então essas pressões, lidar com essas pressões externas e internas, pressão financeira, por exemplo, de pessoas realmente que precisam ser aprovadas para ter uma guinada na vida no que diz respeito ao aspecto financeiro, ou de pessoas que precisam provar a si mesmo que elas são capazes. Talvez foi esse caso do Messi, que ele precisava provar a si mesmo que poderia tirar a Argentina da fila. E, aliás, a Argentina não ganhava um título fazia 28 anos. Então a responsabilidade em cima dele era ainda maior. E, por exemplo, se você passa por uma dificuldade financeira, talvez sua responsabilidade de ser aprovado seja ainda maior. Ou então, da comparação de que, por exemplo, olha, seu primo já passou, seu irmão já passou, seu amigo já passou e você ainda não passou. Como comparava, por exemplo, o Messi com o Cristiano Ronaldo, que ele tinha ganhado a Eurocopa e o Messi ainda não tinha ganhado pela Argentina e o Cristiano ganhado por Portugal. Então, por mais que esses caras estejam num panteão diferente, os dramas que eles passam enquanto seres humanos são muito parecidos com os nossos. Esses dramas que talvez para nós pareça que é algo que só pessoas daquele quilate podem passar, talvez não, seja muito próximo do que você está vivendo agora. Então, fazer essa analogia com o Messi e essa saga que ele passou entre fracassos, entre ter resiliência, entre pensar em desistir, depois vencer e tirar aquele caminhão das costas, tirar aquele peso, aquela bigorna que estava nas costas dele e que finalmente talvez hoje ele respire aliviado. E muitos disseram que essa Copa América foi o batismo de fogo dele, quer dizer, de fato aí ele se tornou argentino, né? Como muita gente disse nesse período. Mas o fato é que pessoas como o Messi passam por dramas, mas nós, cidadãos comuns, pessoas comuns que vivemos o dia a dia, também vivemos nossos dramas. E é claro, utilizando o exemplo dele ou se inspirando nele, talvez esse seja o momento de ter resiliência, de entender o que está faltando, de entender aquilo que precisa ser feito, assumir a responsabilidade, pagar o preço por viver esse sonho e por tentar alcançar algo melhor. Até porque é fato que para que você alcance um objetivo maior, sacrifícios são necessários. Então, eu estou disposto a pagar o preço para que eu realmente alcance aquela parte final, né? Tipo o filme do Will Smith, né? A Procura da Felicidade, que é baseado numa história real, inclusive, em que ele passa por diversos percalços, por diversas situações de não ter onde morar sequer. E ele diz no final lá do filme, né? Esse pedaço, esse pequeno pedaço, esse pequeno momento é o que eu chamo de felicidade. Então, a mensagem que eu quero mandar com esse vídeo e traçando esse paralelo com o que o Messi passou nesse momento é que, da mesma maneira em que ele
fracassou, foi resiliente, pensou em desistir, não desistiu, venceu e respirou aliviado. Também pode ser a sua jornada, também essa pode ser a sua saga e eu espero que seja. Curta o conteúdo, compartilhe com toda a galera, com a geral, para que mais pessoas possam ser impactadas por isso. Eu sou o professor Lego Fontes e vamos sempre para cima deles.